Fala, minha gente, Raquel da Educação Canina. Tô de volta para mais uma live para responder mais uma das perguntas de vocês. Eu dei uma vasculhada nas últimas perguntas que vocês me mandaram e eu vou compilar essa live com algumas respostas que eu acho que são relevantes e eu coloquei o título dessa live, as diferenças que você vai ver no cão no início da fase do colar eletrônico, no início do treinamento do colar eletrônico. E por que é tão importante a gente notar essas diferenças, entender o que acontece nesse processo com o cachorro. Muita gente tem essa dúvida, não consegue interpretar muito bem a resposta do cachorro logo de cara. Então, tô aqui para isso, esclarecer essas dúvidas de vocês. Então, vamos lá, gente. Isa tinha mandado a pergunta. Gabriela, boa tarde. Boa tarde, minha gente. Paulinha, Alessandro, Luana, boa tarde, turma. Boa tarde, boa tarde. Foi até a Isa mandou uma pergunta nesse sentido, pensando um pouco no que aconteceu com ela hoje. Oi, Isa! Beijo. E eu quero aproveitar a pergunta da Isa e vou dar uma generalizada para vocês entenderem um pouquinho melhor como que a coisa toda flui quando vocês começam no colar eletrônico, tá? Então, boa tarde, minha gente, boa tarde. Sábado de chuva, chuva aqui em São Paulo, bastante chuva. Então, por que não a gente vir aqui conversar um pouquinho? Explicar um pouquinho para vocês o que vocês vão ver nos cães de vocês assim que vocês começam no treinamento do colar eletrônico, tá? O que acontece? Colar eletrônico é uma ferramenta de intervenção, de comunicação. Não pensem na palavra intervenção só como uma coisa ruim, tá? Intervenção tem um tom de direção, porque é a sua habilidade de intervir ou influenciar o comportamento que o seu cachorro tem ou a resposta que ele vai ter diante de uma situação específica ou uma atividade específica ou um treino específico, seja o que for. Pensando nesse aspecto, considerem que isso exige um poder ou exige mais concentração do cachorro ao longo do treinamento, tá? Principalmente quando ele está no início, ele está interpretando o colar e ele está começando a entender, encaixar essas peças na cabeça dele. Então, seja lá qual for o exercício que você faça com o cachorro logo de cara no colar, se a primeira semana normalmente a gente introduz o colar dentro de exercícios simples, no place, no recall, em coisas simples, ou pareando em comandos que o cachorro sabe, ou até mesmo na caminhada, que foi o caso da Isa. E o que você vai perceber? Um cachorro bem mais cansado depois dessa atividade. Por que essa pergunta é comum? Porque as pessoas não estão acostumadas a ver esse nível de desgaste mental do cachorro numa atividade que normalmente para ele é simples, é corriqueira, é do dia a dia. Só que a diferença aí você está tendo um grau de comunicação um pouco mais profundo, mais efetivo com o cachorro numa condição onde ele não estava acostumado a ter isso. Então, é absolutamente natural você ver o cachorro chegar em casa mais cansado, ou demonstrar mais cansaço, ou mais desgaste físico, ou, na verdade, não é um desgaste físico, não é um desgaste mental. Eu gosto de fazer uma comparação legal que é quando você está num emprego novo, ou quando você entra na faculdade, ou quando você está começando uma fase de estudar qualquer assunto que seja diferente ou novo para você, lembre que isso vai exigir de você um pouco mais de concentração. Então, por exemplo, você vai aprender um idioma novo, você vai aprender a falar alemão. No início, você não conhece nada daquele idioma, então você precisa estar com atenção seduzindo sábado, domingo, todos os dias, né? Então, quando você está aprendendo uma coisa nova, você precisa absolutamente se concentrar mais, isso exige mais de você. Seja porque você está aprendendo um idioma novo, você está aprendendo a tocar um instrumento novo, você está aprendendo alguma coisa, que seja lá o que for. Então, você precisa dar sua total atenção naquela hora, por isso que você se sente mais desgastado. Então, é super comum quando a gente aprende uma coisa nova, você saiu da sua primeira aula de alemão, você volta para casa cansado, você não fez nada, você ficou sentado na cadeira, mas aquilo exigiu muito da sua atenção. Então, é super comum a gente ver isso. Quando eu atendo pessoas em casa que têm colar e estão começando no colar, isso aconteceu várias vezes na primeira aula. Normalmente, quando se faz uma introdução simples, às vezes nem 20 repetições do mesmo exercício, você sente o cachorro ficar muito exausto. E é comum essa pergunta surgir. Tudo o que vocês fizerem com colar a longo prazo, vocês vão começar a sentir a fase onde se exige mais concentração do cachorro, para gradativamente o cachorro chegar numa fase onde isso é normal para ele. Mas sempre vocês vão ter uma diferença que é um pouquinho mais nítida, que é o seguinte: por que o cachorro vai te dar mais atenção, essa atenção que a gente exige que o cachorro dê a mais pra gente, que é a questão de
priorizar você versus outras coisas, isso constantemente vai exigir do cachorro um pouco mais de atenção do que o normal. Então, mesmo depois que o cachorro passe da fase inicial, que ele esteja familiar com o colar, que ele já esteja alfabetizado no colar, vamos dizer assim, alemão... Alemão é difícil, cara, é difícil, viu? Eu me arrependo de não ter continuado, eu aprendi pequena, depois larguei, quando eu tentei voltar, quando eu era mais velha, nossa, é um quebra-cabeça complicado. Não é fácil, não. Aprenda o idioma cedo, asterisco aqui, tá? Quem quer aprender, aprenda. Quem tem filho, põe seus filhos para aprender os idiomas que vocês querem que eles aprendam rápido, porque lá na frente é bem mais difícil. E eu acho que essa é uma boa analogia pra gente trazer pra cá, porque um cão, a mesma coisa a gente poderia falar dos cachorros, né? Se você começa no colar eletrônico com um filhote de 4 meses, 4, 5 meses que seja, vai ser muito mais fácil para ele lidar com isso do que você começar com o cachorro mais velho. Não que seja ruim ou complicado, tá? Para um cachorro, só exige mais concentração do cachorro. De forma geral, se vocês pensarem em treinamento, em coisas, em condutas que a gente quer que sejam definidas num cachorro a longo prazo, em situações diferentes, quando o cachorro está sendo cobrado, ele tem que te dar um pouco mais de atenção. A mesma coisa, gente, quando a gente está sendo cobrado de alguma coisa, a gente tem um certo grau de atenção maior, tem uma certa tensão aí no ar, se a gente for pensar por aí, né? Vamos falar, Raquel, falando em cão reativo com o uso do colar eletrônico para corrigir a reação com os outros cães, devo continuar o uso com a ferramenta ou perder a eficiência? Eu não sei o que é que você já fez até agora, tá? Eu não sei como você começou esse protocolo, se você pensar no colar eletrônico para reatividade. Pense assim, vamos lá, independente do que você já fez, tá? O que é que eu faria? Pense nesse cachorro na alfabetização. Comece o alfabeto de novo, se você acha que o que você fez até agora não teve a eficácia que você gostaria, tá? Sim, você poderia começar no quadro mais grave, mas quando a gente fala de colar eletrônico, é importante que ele entenda esse alfabeto primeiro. É importante que, quanto mais claro o colar eletrônico for para ele, a nível de comunicação, melhor. O que eu quero dizer com isso? Trabalhe essa dinâmica para o cachorro primeiro entender que o colar é você. Eu acho que isso é a parte mais simples. Se a gente fosse simplificar, eu quero que o cachorro entenda que o colar sou eu. Isso é um tópico de debate muitas vezes no mundo do adestramento, porque as pessoas acham que quando você vai ter que corrigir ou numa situação isolada de um comportamento que você quer extinguir, que você precisa separar a ideia do colar de você, e não é. Eu quero que o colar seja eu sempre. Eu quero que o cachorro sempre entenda que eu sou o colar. Colar é uma extensão de mim, sou eu falando com ele através do colar, tá? E aí você vai começar a trabalhar o seu cachorro em tudo. Na verdade, assim, quem tem cães reativos na rua, o segredo é trabalhar muito bem perímetro, postura e posição na caminhada. Isso faz uma diferença enorme, tá? Todos os cães reativos que eu já peguei aqui, mais do que qualquer outra coisa, eu foco na primeira fase, que é a introdução, eu quero que o cachorro saiba que o colar sou eu. Eu faço muito recall dentro de casa. Estou constantemente andando com o cachorro no colar e trazendo ele para mim. E isso tem que ficar muito claro, nítido, transparente, para que lá na rua, quando eu acionar esse colar, ele saiba o que eu quero com essa sensação. Como é que essa sensação desliga? Quando você traz a sua atenção para mim. Vejam que não é só posição, é atenção. Então, quando o cachorro prioriza ou canaliza exclusivamente uma atenção não dividida para você, todo o resto tende a ficar secundário, tá? Então é isso que fica mais fácil. Isa falou, acho que por isso que muitos confundem com tristeza, porque o cachorro fica com a cara de desastre. Exato, Isa. É legal você ter feito essa pergunta, porque as pessoas começam a notar uma conduta diferente do cachorro. Então, às vezes a pessoa pensa assim, o cachorro tá mais triste, ou ele não tá feliz, ou ele não tá gostando, não tá legal, ou ele mudou. É que agora o seu cachorro tá aprendendo a te dar uma atenção não dividida, a se concentrar mais nos exercícios que você faz com ele, ou se concentrar mais no que você está pedindo para ele fazer. Lembre que na maioria das vezes, a boa parte dos cães não tem esse hábito, eles não têm esse hábito de serem cobrados nesse nível. Da mesma forma que nós, muitas vezes como somos jovens, não temos o hábito de sermos cobrados nesse nível. Então, por exemplo, eu acho que uma analogia legal que a gente pode fazer aqui é, na nossa carreira de escola, quando nós somos crianças e adolescentes, nós somos cobrados pelos professores. A gente tem algumas metas a cumprir em relação à nota, passar de ano e assim vai. Existe uma cobrança dentro de casa também. Mas isso ainda é protegido do mundo real. Você sente a cobrança pesada quando você vira adulto de verdade,
que você vai trabalhar, por exemplo. O seu primeiro emprego, talvez é o seu primeiro impacto de cobrança real. É onde não existe link emocional, é onde é uma transação única, exclusiva de performance. Performance e recompensa. Quantos de nós, nos nossos primeiros empregos, nos sentimos diferentes, tensos? A gente chega em casa cansado muitas vezes do trabalho, principalmente nessa fase da vida, porque nós somos constantemente cobrados. E ninguém está ali preocupado se você está se sentindo bem com isso ou não. Você tem que fazer e ponto. Então, essa fase do início de trabalho nosso, na nossa vida real, na nossa jornada profissional, é bem similar com a nossa fase, com o que o cachorro sente, por exemplo. Não que a gente não goste, tem link emocional, tem tudo isso, mas entre nós e o cachorro, mas a questão é, naquele momento ele está na primeira fase da carreira dele, vamos dizer assim, né? O Luan falou, realmente iniciei errado, deixei eu colar 4 dias nele, tirando, colocando sem usar, no dia 5, sair na rua, após o comportamento corrigido com colar. Na verdade, assim, não foque tanto no seu passado, tá, Luan? Muita gente comete erro, é normal. Mas, por exemplo, não adianta nada 4 dias com o cachorro usando o colar sem acionar. Não muda absolutamente nada. Você só está colocando mais uma coleira diferente no pescoço dele, que tem uma caixinha e que nada acontece nessa caixinha, tá? Então, não se preocupe com o que você errou. Se preocupe em fazer certo. Não era necessariamente errado você iniciar o colar naquela situação, mas também não é o ideal, entendeu? Você pode começar trabalhando a linguagem do colar nela, aquela coisa que ela ainda não sabe, você falou só que ela ainda continua reagindo. Vou fazer esse trabalho de comunicação para ele entender que vem de mim. Isso. Pega esse cachorro, dê uma olhada nos meus vídeos no YouTube, nos treinamentos intensivos, principalmente as primeiras semanas, você vai ver quando eu introduzo o colar para os cachorros, e é super, normalmente dentro de casa, que eu faço isso aqui. Então, eu começo muito de mim pro place, do place para mim, que eu tô trabalhando aí o exercício do place, a direção do place, eu tô com pressão e relaxamento, eu tô trazendo vem do place para mim, que é o meu primeiro recall com a distância curta. Eventualmente eu vou arrumando a posição que ele tem que ficar quando ele chega até mim. Se ele sabe obediência, parei isso com tudo de obediência nele. Tudo isso vai fazer com que a sensação do colar fique mais nítida para ele, no sentido de que o colar é você, e lá fora a sua intervenção, não pense necessariamente que a sua intervenção lá fora está sendo porque ele atacou outro cachorro. Você pode, na rua eu gosto de cobrar constantemente posição. Então, a minha prioridade é manter o cachorro na posição que é segura e é correta para ele. Qualquer coisa depois disso é secundário. Óbvio que vão acontecer situações lá fora onde o cachorro potencialmente vai explodir se ele tem um histórico assim. Mas o grande segredo do colar é você ter um timing certo para você cobrar posição em vez de esperar a explosão acontecer. Então essa é uma situação onde eu priorizo o que eu construo no sentido de posição e perímetro. Isso vai ser... Por quê? Porque minhas correções vão ser mais eficazes e mais leves e mais constantes, vamos dizer assim. Porque eu vou estar constantemente limpando. Olhou para o lado, pum, correção. Quis tentar podar o nariz no chão, pum, correção. Então, não é que essas correções vão ser mais leves do que uma correção de extinção de comportamento, mas essas correções vão garantir que a chance dele errar e explodir vai ser muito menor, entendeu? Então eu estou reduzindo a possibilidade do cenário para ele errar, e obviamente se eu precisar subir mais numa condição onde ele venha a querer explodir, mas o segredo é eu pegar o time antes da explosão acontecer. Esse é o grande lance para cães reativos no colar eletrônico, tá? Não espere o pior acontecer, espere ele armar. Quando ele armar é que você vai corrigir. O que é armar? O cão reativo normalmente vai te dar o primeiro sinal aqui, ó, de olho. Você vai ver a cabeça dele escaneando. Você vai ver a mudança daquela cabeça que tá pra tum. Eu vi alguma coisa ali, entendeu? E aí pode ser uma pessoa, pode ser um cachorro do outro lado. Então, isso você já corrige. Essa mudança aqui, sabe? Saiu desse momento, pum, foi para esse momento que travou olhar alguma coisa. Aqui você já vai corrigir. Essa é a arte por trás do colar eletrônico nessa situação, tá? Então, isso, tem a área de membros no meu canal do YouTube, tem muita coisa legal lá para quem é membro no meu canal, muito vídeo bacana, vocês vão ver falar muito sobre esse tipo de coisa, então vale a pena. E eu agradeço super vocês que são membros do meu canal, tá? Mas o colar tem esses momentos onde você precisa... Então, acho que a primeira coisa é deixar muito claro que o colar é você. Segundo, lembre que o cachorro precisa de uma concentração maior, então, óbvio, ele vai ficar mais cansado.
Então, é normal, não vejam isso como tristeza, não vejam isso como o cachorro está doente, o cachorro está deprimido, ou o cachorro odeia o colar. Não, ele só está aprendendo um idioma novo, uma linguagem nova, uma coisa diferente, que exige mais atenção dele. Terceiro, timing no colar, tá? Timing é super importante. Não fiquem pensando constantemente só no pior cenário que vocês querem corrigir. Pensem no colar como um equipamento que vai garantir que o seu cachorro vai acertar mais vezes versus abrir tantas chances para ele errar, tá? Então é quando você fecha um pouco mais o cerco e mantém o cachorro numa dinâmica onde a possibilidade de erro se torna cada vez menor, porque o colar não permite que ele atravesse esse limite. E tem muita gente que vai falar assim, mas o cachorro só se comporta com colar. Isso é irrelevante, mesmo que seja, no início mas eu gosto que seja assim, eu prefiro que seja assim, tá? E depois disso tudo fica muito mais fácil. Mas a primeira fase do colar tem que ser muito consistente, muito clara com o cachorro, para que o cachorro entenda que esse nível de comunicação que você vai ter com ele vale em qualquer lugar, não é só lá fora, vale dentro de casa. As pausas do colar são na caixa de transporte. Então, para que o cachorro deite, descanse e relaxe. Saiu da caixa, colar, e vamos, mesmo que seja para ficar aqui, entendeu? É quando você limpa o place, é quando você limpa o dente, é quando você limpa todas as outras coisas que parecem ser pequenas muitas vezes dentro de casa, mas que fazem uma diferença gigantesca no seu dia a dia, porque agora você tem um colar, tá? Então não se apresse para tirar o colar do cachorro e dê as pausas do colar para o cachorro quando ele estiver na caixa. Polaco disse, Raquel, eu tô com uma Bernese que tem reatividade por medo. Isso só acontece na hora da vacina. De resto, ela está socializando o comportamento, lapidando bem, mas a parte da vacina também é difícil de tirar. Me explique direito o que você quer dizer com essa parte da vacina. Porque vacina é uma coisa esporádica, que o cachorro toma não sei quantas vezes, uma vez por ano, talvez para você. E quando você fala assim, reatividade por medo, é aproximação de pessoas, é toque de pessoas, porque vacina é similar a qualquer exame que o cachorro vai fazer. Então, não associe isso com a vacina só, talvez, como que esse cachorro se comporta num exame de rotina, por exemplo, que é muito mais frequente, muito mais comum, por exemplo, do que a vacina em si. Então, o cachorro lida bem com ser examinado, está num consultório menor. Normalmente o consultório veterinário ele é menor, fisicamente falando, e normalmente tem mais pressão de espaço pessoal, porque o veterinário, o técnico, o ajudante, seja lá quem for, normalmente as pessoas vão chegar perto do cachorro. É legal falar sobre isso também, porque isso é uma situação específica que a gente precisa condicionar o cachorro para. Muita gente não prepara o cachorro para exames em veterinário e quando precisa levar tem surpresas que não são tão legais assim. Então é importante que o cachorro saiba lidar com situações desse tipo. Pressão pessoal vai acontecer em exames, exames de rotina vai acontecer quando o cachorro precisa tomar uma medicação, receber qualquer medicação intravenosa. Então, como que esse cachorro se comporta nessa situação do veterinário de forma geral? Fala pra mim que aí eu clarei um pouquinho mais pra você. Você falou aprendizado pra gente também. Pegar o time correto, dinâmica do colar, aumentar e diminuir o nível. Isso. O colar é toda uma escola pra gente. Erros acontecem muito até aprender o jeito correto. Sim. Eu sempre falo, é legal, todo mundo que tá no início da fase do colar, faça alguns treinos de mecânica para vocês ficarem familiares com o manuseio desse equipamento sem necessariamente olhar para ele, tá? Porque pense que a longo prazo eu quero que vocês estejam aptos a manusear o colar sem toda hora ter que olhar para o visor, por exemplo. Se familiarizar com o dial, subida e descida. Pega o colar, põe o controle numa mão, põe o colar na outra mão. Preste atenção só na luz, não é nenhuma questão de você sentir o estímulo não, mas simule situações na sua cabeça que você possa, aonde você acionaria o colar e quando você desligaria esse botão. Então acostuma a impressão e relaxamento para que eventualmente seus olhos não precisem estar constantemente no visor. Lembre que lá fora, no mundo real, seu controle vai estar na sua mão, seu cachorro vai estar na outra mão. É mais importante que seus olhos estejam no cachorro do que constantemente no colar. Então, faça esses exercícios de olhos fechados em casa. Isso, aquilo. Abra os olhos primeiro, feche os olhos, vejam como as coisas fluem, tá? Você falou aqui, quando ela vai tomar vacina, ela ataca somente no momento da vacina. Por isso os donos pediram adestramento. Minha esposa é veterinária, ele tem 46 quilos, simplesmente muito agressivo na hora de vacinar. Não aceita o toque da agulha dele nas costas. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa fazer é um excelente condicionamento de focinheira. Compre uma focinheira da Baskerville, vou te mostrar aqui qual é. Aqui, ó. Você vai precisar de uma focinheira dessa marca aqui. Você acha ela na internet, tá? A Baskerville. Tem vários tamanhos diferentes, normalmente para Bernese. Se eu não me engano, vai ser a 5, tá? Mas você tem que levar, experimentar. Você vai achar.
É a melhor marca de focinheira que eu gosto. Ela é uma borracha, bem dura, tá? Apesar dela ser dura, ela é maleável também. E ela é bem segura, tá? O cachorro não vai conseguir te morder com uma focinheira dessa aqui, tá? Tem que estar do tamanho certo. Lembre que o ajuste da focinheira... Isso aqui, essa parte aqui de cima, não pode ficar em cima dos olhos dele, tá? Tem que ficar assim. Tem que sentar mais ou menos desse jeito, tá? No exercício de casa com colar, mantenha acionado até a execução do comando. Realmente sou leigo no assunto. Luan, dê uma olhada no meu canal do YouTube. Você vai ver muita coisa de colar eletrônico na prática com os cães. Tem absolutamente várias... tem exercícios diferentes e tal. Quando você está falando de comando de obediência, parear o colar com o comando de obediência que o seu cachorro sabe, a regra é verbalizei o comando. Se lembre que seu cachorro vai ter que estar de guia e coleira, porque o colar eletrônico é não direcional na primeira fase, tá? Então, coleira, guia, colar eletrônico, verbalizei o comando, entra a pressão, o cachorro completa o comando, remove a pressão, tá? Mas isso é genérico. Então, para comandos de obediência em si, coisa mais importante para você que não está começando agora no colar é fase de início do colar é com guia, tá? Por que a guia? Porque o cachorro não tem como entender o que fazer com aquele sinal, a menos que você use a guia para mover o cachorro, direcionar, para sentar para cima, para deitar para baixo, para o place para o lado, para o recall para você e assim vai. A guia, então, é um trabalho onde você vai ter que acionar o colar e manusear o cachorro com outra mão. Ele tem que entender essa mecânica, para onde o corpo dele vai, o que o corpo dele faz, o que você quer dele, tá? Então, dê uma olhada lá no... Imagina, pode perguntar sem problema nenhum. Olha os playlists dos cães em treinamento intensivo, você vai ver bastante isso. Dê uma olhada nos playlists dos cursos, eu faço isso em todos os cursos com os cães que vêm. De cara, eu vou fazer exercícios bem simples que você pode replicar. Em relação a esse cachorro em particular, com a questão da agulha, tá? Então lembre, primeiro, um excelente condicionamento de focinheira. O que é um excelente condicionamento de focinheira? Eu não quero só que o cachorro não tenha problema em colocar e tirar a focinheira. Eu quero que o cachorro saiba fazer coisas do dia a dia usando a focinheira sem problemas. O que são essas coisas do dia a dia? Eu quero que ele consiga caminhar comigo na rua sem problema com a focinheira. Eu quero que ele saiba fazer um place de focinheira sem problema. Enfim, eu quero fazer coisas que são simples, mover o cachorro dentro de casa, o cachorro está comigo, relax de focinheira. Às vezes as pessoas pensam na focinheira só no momento drástico, no momento onde o cão realmente precisa usar. Lembre que para o cachorro usar bem a focinheira, ele tem que estar ok com a focinheira quando não existe nenhum elemento de estresse também. Então, todos os cães que eu já trabalhei que precisaram usar a focinheira, a Farofa foi uma delas, uma vira-latinha mestiça. Vocês vão ver os vídeos dela, boa parte dos vídeos dela vocês vão ver lá de focinheira. Então, em ambiente social, ela estava comigo de focinheira. Caminhando na rua, ela estava comigo de focinheira. Aqui em casa, muitas vezes ela estava de focinheira. Então, a resposta dela de explosão era pontual. Mas eu precisava que ela estivesse ok com esse equipamento em várias situações. Porque no caso do Bernese, por exemplo, não é só... Eu não quero que ele associe isso única e exclusivamente ao momento da agulha. Eu quero que ele esteja ok com a focinheira. Nesse momento... Você vai ter que ter um cachorro relativamente estável, que você pode condicionar ele a receber melhor essa ideia da agulha, mas ele vai ter que estar de focinheira, tá? É isso que vai garantir que você possa ter um poder de intervenção maior e conter ele melhor para que a vacina possa ser dada numa boa. Eu quero falar um pouquinho sobre esse ritual. A Alessandra falou, vai escrever a número 6, que comprei para o Hiro, estava indicado no site para a Kita. Acho que pode ficar grande. Não tenho certeza, Alessandra, porque assim, o Bernese maior que eu trabalhei que usou foi o Shadow. Eu não lembro direito agora se era 5 ou 6, tá? Pode ser que fique grande, tá, Alessandro? Se ficar grande, você troca, porque os cães têm esse tamanho aqui, né, do focinho diferente. É mais porque isso aqui vai ser mais longo e essa parte aqui vai ser mais larga. Você vai saber se ficou grande no tamanho adulto dele, se essa parte da lateral aqui ficar bem encaixadinha aqui. Se ficar grande, isso vai começar a subir, tá? E aí você vê que tá grande porque ele não tá do tamanho certo ainda. Isso aí começa a atrapalhar a visão dele, essa parte aqui começa a entrar nos olhos, isso não é legal, tá? Quem tinha um ajuste certinho era a Farofa. Então, se vocês pegaram os vídeos da Farofa, vocês vão ver que tava perfeito aqui, ó, nessa parte dela aqui, tá? A partir de quantos meses podemos iniciar os treinos com focinheira? Daqui a um mês você já pode começar se você quiser, viu, Paulinha? Mas aí você vai ter que usar uma focinheira menor, tá?
você vai ter que comprar algumas, talvez não gastar tanta grana assim, mas comprar algumas que você pode ir condicionando ele com essa ideia. Normalmente os cães não têm problema em colocar a focinheira, eles têm problema em ficar com ela. Então o que acontece? Todo mundo sabe que você pode fazer um condicionamento com comida, focinheira, clicker, focinheira, comida e assim vai. Mas o ponto crucial do condicionamento da focinheira é uma vez que acabou esse tira e bota com comida, fechou. Agora, o que você tem? Agora o cachorro começa a meio que entrar em pânico, começa a botar a pata. Então, por isso que a primeira coisa que eu gosto de fazer é ter um cachorro de prong guia. Fiz essas repetições, botei e tirei. Agora eu pego ele e vou andar com ele. Por que eu vou andar? Porque eu tenho ele na prong, eu tenho a oportunidade de intervir, de não deixar ele focar tanto na ideia da focinheira e trazer a atenção dele para uma coisa que ele normalmente gosta de fazer, que é caminhar. Então, depois dele caminhar, você volta, o cachorro consegue beber água com isso, consegue comer com isso. Vocês vão ver a farofa fazendo isso de focinheira. E ele não precisa ficar de focinheira, não é porque o cachorro ficar de focinheira o dia inteiro, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas eu quero que vocês entendam que essa parte, depois do associar, botar e tirar, é mais importante do que qualquer outra coisa. É isso que vai ser determinante para o cachorro poder usar a focinheira em situações como essa que esse menino falou em relação ao veterinário. Então, eu vou fazer uma câmera com o cachorro, eu vou voltar, eu vou deixar ele beber água, eu vou pôr ele no place durante 20 minutos com a focinheira. Eu quero que ele relaxe com a focinheira. Essa é a parte mais importante. É isso que garante que o seu cachorro vai lidar bem com isso em qualquer situação e vai deixar ele mais seguro para no momento de que você tiver que realmente manusear ele numa situação mais difícil. Eu uso assim quando ele deu certo, porém estou trabalhando ponto fixo e algumas tentativas sem agulha, apenas com a seringa quando ele permite. Recompensa com carinho ou ração, restringindo a alimentação, somente no treino. Isso se alimenta de focinheira, mas está difícil de sensibilização. É assim, massa que você está fazendo toda essa parte, você tem a Baskerville 5, ótimo, sensacional. Pense assim, ele não vai gostar da agulha, nenhum cachorro gosta, tá? O que ele precisa é estar ok com a ideia de proximidade, toque com esse elemento em particular. Seringa, por exemplo, tá sem agulha. Cuidado com a recompensa. Que tipo de recompensa você está oferecendo? O que essa recompensa representa para ele? Eu gosto de considerar duas situações diferentes. Sim, o cachorro pode gostar de comida, pode gostar de carinho, mas será que a melhor coisa não é não encostar nele? É tipo, encostei a seringa nele, ok, sem reação, ok, eu só vou fazer isso pra ele, ok, muito bem. Respiro, deixa ele respirar e relaxar. O afastar a seringa dele, às vezes, é só o que ele precisa. Por que eu tô falando isso? Pelo seguinte, no exame veterinário, tudo é toque físico, tá? Então o veterinário precisa tocar nele, mexer nas orelhas, abrir a boca, enfim, manipular ele fisicamente com as mãos. Normalmente quando o cachorro tem essa reação explosiva, é porque ele não quer isso. Não quer agulha, não quer esse comportamento invasivo em cima dele. Olhando por esse ângulo, eu acho que a melhor recompensa para o cachorro é simplesmente remover isso. É não ter isso em cima dele. Então, se eu tenho um cachorro aqui, por exemplo, quando eu vou escovar, fazer coisas desse tipo com cães que não gostam, eu normalmente faço isso no place. Então, o cachorro tem que ter uma base, 2 exercícios do place. Eu trago a escova, escovo, paro e afasto a escova. E relaxo e ele relaxa. Só. Não estou dizendo que você não pode recompensar com comida, nem com afeto. Estou dizendo que eu, Raquel, prefiro não trazer esses elementos tão motivadores para desconstruir uma associação de estresse. É uma alternativa também, tá? Só estou te dando uma outra visão. Os berneses que eu já atendi até hoje são cães bem sensíveis. E são cães mais reservados. Normalmente eles não querem tanta interação com pessoas que eles não são tão familiares. Uma vez que você conhece eles, eles são cães um pouco mais carinhosos, mas ainda assim, eu não conheço nenhum bernese que gosta muito dessa interação invasiva. Isso não quer dizer que eles não gostam de afeto ou carinho, mas mesmo um bernese que conhece você há um certo tempo, não fica tão à vontade com nada que restrinja, coloque seu corpo muito próximo do dele. Eu sempre tive essa sensação com eles. Não sei se o seu é assim, tá? Mas considere isso como possibilidade, até para você desenhar seus treinos com ele. Eu vejo assim, para um cão que é mais reservado, que é um cão que não gosta dessa conduta invasiva humana em relação a ele, a melhor recompensa para ele é a sua distância. Quando eu digo distância, é a distância mínima muitas vezes. É só a ideia de estar presente com você sem encostar nele.
pense num cachorro assim como um cachorro que é um pouco mais reservado, mais tímido que seja. Seria aquela pessoa do seu grupo de amigos que não gosta que você beije e abrace, fique pegando nela o tempo todo. Mas ela absolutamente quer estar no contexto e gosta de você. Ela só não gosta dessa interação física. Então, se a gente considerar de novo que a melhor recompensa para o cachorro é o que ele gosta, né? O que ele gosta, espaço dele, né? Distância, ele gosta desse perímetro de espaço íntimo mais preservado. Quem é assim, Berneses são assim, Shibas são assim, Akitas são assim, alguns cães são assim. Não é determinante totalmente de raça, mas todos os Berneses que eu conheço são assim. Todos os Shibas que eu conheço, a boa parte deles são assim. Cães asiáticos normalmente são assim. Eles estão ok com a interação até a página 2, mais ou menos, entendeu? E o veterinário é uma situação muito desafiadora para eles por conta disso. Porque é muita pressão. Então, às vezes, sim, a agulha, no caso do seu em particular, ficou uma coisa um pouco mais relevante, porque eu não sei também qual que é o passo das coisas, como a coisa flui, né? Eu vou dar um exemplo aqui de veterinário, eu até mostrei para vocês, nesse Instagram não tem, tinha no antigo. A Catarina, que é a pastora holandesa que eu treinei, todas as vezes que ela vai cortar a unha, eu vou junto com ela. Não porque ela tem um problema gigantesco com cortar a unha, mas cortar a unha é uma coisa um pouco mais invasiva, pior do que vacina para os cachorros, porque é uma manipulação mais... demora mais para isso acontecer, você tem que pegar de dedo em dedo. Eu ponho a focinheira nela e eu vou. O que é que eu faço lá? Eu vou para uma sala separada, que não é a sala normalmente de atendimento. Eu entro com a pessoa que vai cortar a unha. Eu pego ela, ponho ela deitada comigo. E eu vou conduzindo o corte de unha. Não sou eu que vou cortar, eu tô com ela, tá? Mas o que eu quero é que seja um processo mais lento. O que eu percebo muitas vezes no veterinário é que eles tentam fazer as coisas meio que muito rápido. Isso faz com que o cachorro fique mais hostil. Eu lembro da primeira vez que eu levei ela para cortar a unha, o menino sentou e já quis pegar. Eu falei, calma. Eu falei, você vai respirar fundo. Eu vou te dizer na hora que você vai pegar dedo por dedo. Então, eu tô lendo o cachorro, eu tô avaliando o cachorro. Eu tô esperando o momento certo. E quando eu falar, agora você pega essa unha e corta, ok. Ele cortava uma unha, eu falava, pronto, agora pare e relaxe. Deixa eu descompressurizar ela. E eu fui fazendo isso múltiplas vezes, todas as vezes que a gente levou ela para cortar a unha, até que isso ficasse uma coisa tranquila. Então, é normal o prestador de serviço que trabalha no pet shop, ou o veterinário, seja quem for, não ter muito essa noção do timing do cachorro. Eles não têm esses olhos, eles não conhecem o cachorro nesse ponto. Então eles já querem meio que fazer tudo de uma vez só. Eu sempre fiz questão de acompanhar todos os meus cães, os meus principalmente, em exames, para que eles pudessem dar certo no exame. Então eu nunca deixei cachorro meu nenhum fazer exame sem mim. Porque eu conheço o cachorro, eu sei qual o momento certo de parar, de desacelerar, ou de fazer. Então, tem esse detalhe. Isso aí é uma coisa muito de olho, tá? Eu não sei se você tem esses olhos para enxergar isso, mas muitas vezes vacina é uma coisa que todo mundo... Às vezes a pessoa já fala assim, eu vou entrar 3 pessoas, vou segurar todo mundo. Às vezes não é quanta gente está contendo o cachorro. Às vezes quanto mais gente tem num consultório veterinário, pior para o cachorro. É melhor ter uma pessoa de fato capaz de ficar na direção da cabeça do cachorro e essa pessoa que conhece melhor o cachorro e conduzindo o resto do exame. Se ele é um cachorro que já tomou vacina múltiplas vezes, ele tem múltiplas experiências ruins com a vacina. E eu quero que você avalie o resto dele. Não foque só nessa situação em particular. Cães que demonstram isso, demonstram outros problemas com proximidade. Normalmente os berneses são assim, tá? Eles não gostam dessa proximidade. Então, sei que a gente saiu um pouquinho aqui do tema, mas se esse cachorro, só para trazer para o tema aqui, né? Se esse cachorro entrasse no treinamento de colar eletrônico, como que o meu treinamento de colar eletrônico seria com ele pensando nesse problema pontual? Esse é o problema que a família trouxe para a mesa. Isso é o que chama mais a atenção deles. Mas eu poderia atestar com um certo grau de possibilidade grande de estar certo que ele é um cachorro assim. Que não é um cachorro tão chegado assim, essa presença e esse toque, essa invasão de perímetro íntimo. Então, o que seria feito no colar eletrônico com ele? Trabalhar muito a duração. Eu trabalharia muito o quê? Um place com a duração longa e traria isso para múltiplos cenários diferentes, para que ele tivesse acostumado com a pressão até um certo ponto seguro e não explodisse. Eu quero testar e ver o que faz esse cachorro despertar. E multiplicidade de experiências são importantes, tá? Mais do que isso, na situação em particular do consultório,
seria mais essa análise que eu fiz e o colar eletrônico entraria aonde? Para manter ele deitado, por exemplo, tá? Não tenho esse olho tão aguçado igual o seu, mas estou estudando muito e me esforçando para chegar nesse livro. Não, normal, viu? Fique tranquilo. O que é que você precisa observar? Consultório veterinário é um lugar muito bom para você aprender a lidar com cães difíceis. Observando. Você vai ver como, por mais que eu seja uma pessoa firme, pego pesado no treinamento dos cachorros, quando eu digo pego pesado, eu cobro bastante deles, mas eu levo muito em consideração o manuseio dos cachorros. E quando você fala de veterinário, tem várias pessoas diferentes, veterinário exame, né, de forma geral, as pessoas não têm essa finesse para lidar com o cachorro. Então, acho que muitos cachorros criam uma associação muito ruim em relação ao veterinário por conta disso. Tudo acontece muito rápido. Banho e tosa, por exemplo, é outra coisa que acontece muito rápido. Eu acho que as pessoas, eu sei que tem horário e tudo mais, mas às vezes o cachorro precisa de alguém que desacelere isso um pouquinho mais para eles. Então, preste atenção, tente fazer o ritual um pouco mais devagar. Outra dica para você no veterinário: não permita que os veterinários interajam com o seu cachorro, com esse Bernese em particular. Quando eu digo interagir, não é só encostar nele, não, é falar. Existe um péssimo hábito que eu acho que acontece em todo consultório veterinário, que você chega com o seu cachorro, eles imaginam que você quer que eles sejam simpáticos com o seu cachorro. Então eles chegam, ai que lindo, e começam a falar. Você fala assim, desculpa, posso pedir uma coisa? Não interaja com ele. Se possível, nem olhe para ele. Deixa ele aqui. Na hora do exame eu vou dizer o que você tem que fazer. Ele é um cachorro mais fechado, mais reservado. A última coisa que ele precisa é que toda a atenção desse lugar seja voltada para ele. Não é isso que ele quer. E eu já conversei sobre isso em pet shops e clínicas veterinárias que eu vou. E as pessoas falam, nossa, Raquel, não tinha essa percepção. A gente faz isso porque a gente imagina que é isso que o dono quer que a gente faça, para o dono se sentir acolhido. Eu falei, mas isso só prejudica o cachorro. Eu acho que a experiência dos cães em veterinário poderia ser infinitamente melhor se os funcionários das clínicas dessem um pouco mais de espaço para esses cães, tá? Então, de novo, se fosse para esse cachorro entrar num treinamento de colar eletrônico, a introdução do colar seria importante. Parear o colar com comandos que vão ser úteis para ele lidar com a exposição social e ser mais tolerante. Então, vai contar muito recall e o data para ele numa situação desse tipo. E absolutamente multiplicar esse tipo de experiência e testar onde está esse limite dele, ver até onde a gente pode levar ele com segurança, tá? Então, obrigada, Clarice, obrigada de coração. Então, não é pensar, se a gente fosse trazer, eu sei que não é a sua pergunta, mas não é pensar no colar como eu vou usar o colar para impedir esse momento de ataque no veterinário em particular. O colar seria para manter ele deitado, mas obviamente que o ambiente tem que ajudar nesse ponto, tá? E esse ambiente a gente pode modificar ele para que ele seja melhor para o cachorro, diferente de uma situação aleatória na rua, por exemplo. Que é, sei lá, um carro passando, um saco voando, ou um cachorro gritando do outro lado da rua. No consultório veterinário você tem controle. Você pode ajustar todo mundo na posição correta e você pode colocar o cachorro numa condição onde a possibilidade de explosão vai ser menor. Então, ele poderia absolutamente entrar, prever e imaginar, antecipar, né, que isso fosse acontecer. Você poderia corrigir ele mais alto, volta ele para a condição de volta e deita aqui, relaxa, descompressoriza o ambiente e recomeça, entendeu? Show de bola, fora as pessoas na rua também tocando e sendo invasivos também, não respeitando o espaço do cão. Exato. E, cara, cuidado com os Berneses, porque eles são cães muito bonitos, eles chamam muita atenção. E a maioria das pessoas não imagina que essa é a personalidade do Bernese. Eles não gostam, cara. Todos que eu já peguei até hoje são exatamente iguais nesse sentido. Eles são sensíveis, eles são desconfiados, eles estudam as coisas de longe, eles não gostam dessa bolha íntima, de espaço íntimo deles estourada. Não gostam, eles não toleram isso, tá? A Bernese é um cachorro que absolutamente não vai hesitar em ir pra cima de alguém. E muita gente que tem Bernese se surpreende, fala, meu Deus, ele nunca fez isso. Ele vai fazer. Se ele achar que você não consegue garantir a segurança desse perímetro, ele vai. E não é fácil segurar um cachorro desse tamanho, ele é muito grande, tá? Então quem tem Bernese tem que ter essa noção. Eu sei, não é só Bernese, tá? Tem vários cães com essa característica, mas observe, eu acho que é legal até, eu gosto de cães assim, porque eu tenho uma parte de mim que também é assim. E eu absolutamente acho que preservação de espaço íntimo é a primeira lição de respeito em conduta social. Quando a gente demonstra isso, a gente recebe isso. Então, tchau também, exatamente.
Esses cachorros não gostam, cara. E assim, saiba preservar isso pra você não ter problema. E não é que você tá fazendo o que o cachorro quer. Você tá zelando por uma característica que, na minha opinião, é boa do cachorro. Eu acho que você tem muito menos. Se você entende isso, mapeia isso bem, e você lida muito melhor com um cachorro assim do que com um cachorro que quer fazer festa pra todo mundo, por exemplo. A Luísa falou, quando a minha veterinária soube que a minha cadela dorme na caixa, ela ficou com uma expressão de horror, como que eu faço pra dormir horas presa na caixa? Esse discurso, né, dos veterinários, essa resposta, é muito complicado isso, porque, de novo, eles são as pessoas com diploma, eles são considerados os representantes de uma profissão que tem mais notoriedade, ou as pessoas tendem a dar mais confiança para a palavra dessas pessoas. Mas lembre que veterinário estuda a saúde fisiológica do animal, não o comportamento. Apesar de existirem muitos veterinários que estão tentando atravessar aí essa fronteira, muito cuidado com isso, tá? Porque só quem pode te dar conselhos sobre comportamento, equipamento de treinamento e práticas de treinamento para o seu cachorro é quem faz isso. Nunca receba um conselho ou leve tanto em consideração assim a opinião de uma pessoa que pode ser um excelente profissional onde ele está, mas não atua aqui dentro, na área de treinamento. Então é super normal a gente ver esse susto muitas vezes nos olhos das pessoas, dos veterinários. Vou precisar de um help, mas nas argumentações com veterinários, geralmente são pessoas que acham que sabem mais e vão querer argumentar, mas faz todo sentido essa interação não é legal. Exato. É assim, você pode até ter uma conversa legal, eu tenho uma intimidade aqui com o pessoal da clínica veterinária que eu vou sempre, que é o Pet Shop, que eu vou mais de, 14, 15 anos aqui. Todo mundo lá já me conhece, todo mundo já sabe que não importa o cachorro que está comigo, com quem eu entrar, ninguém tem que gostar. Todo mundo já sabe disso. Eu deixo isso muito claro na recepção, eu deixo isso muito claro na loja, na clínica, em todos os lugares. Então, se você deixar isso claro, eles tendem a respeitar a sua conduta. É só você prestar atenção agora nos visitantes do veterinário, as pessoas que aleatoriamente surgem ali. Mas chegue um dia e converse. Fale, eu tenho 2 cachorros, eu treino muito bem meus cachorros e eu gostaria que quando eu viesse aqui com eles, que vocês não interagissem com eles. Eu gostaria muito de preservar o espaço pessoal dos meus cães, pelo treinamento que eu faço com eles, pela personalidade deles. Então eu vou pedir para que quando eu chegue aqui, não façam festa, não ofereçam biscoitinho, não se abaixem, não venham na direção deles, simplesmente façam de conta que eles não estão aqui. Eles são meus cachorros, eu treino com eles com um propósito específico, eu gostaria muito que isso não acontecesse. Pronto. Nádia falou, Raquel, estava conversando com uma vet colega que estava falando sobre isso, que na faculdade não aprendeu nada sobre comportamento, tem uma dificuldade nos atendimentos, não atende tchau, nem a Kita. Pois é. Então tá vendo, até a própria reputação, né, ruim que muitos desses cães acabam tendo, sim, eles são cães difíceis, mas talvez eles tenham se tornado cães com a reputação pior do que eles deveriam ter, porque a gente não fez um esforço muito grande para entender esse lado da moeda, né? No Ocidente é comum a gente ser mais aberto, mais solícito, mais comunicativo, mais interativo, verbalmente, fisicamente falando. No Oriente isso não é. E esses cães normalmente, não é só eles, tá? Vários cachorros não gostam disso. Eu acho que se todo mundo tratasse, isso para mim é uma lição número 1 de respeito, se todo mundo tratasse cães de forma geral com mais respeito, e quando eu digo respeito é dar mais distância, não invadir a bolha de espaço íntimo, não tentar interagir o tempo inteiro, todos nós como sociedade teremos um lugar muito melhor com todos os cães. E talvez esses cães asiáticos não tivessem talvez uma reputação tão pesada, talvez eles pudessem gravitar na sociedade ocidental com mais facilidade, sem ter que constantemente lidar com essas batalhas que acontecem aqui, né? Vejo pessoas indo perguntar para eles sobre agressão, o que fazer, pedem para castrar. Pois é, cara, veterinário, eu tenho muitos amigos veterinários que são pessoas maravilhosas, mas eles não entendem, cara, disso daí mesmo, tá? Não contem com eles para isso daí de jeito nenhum. Não deixe minha cadela interagir com outros cachorros, muito pouco com pessoas no passeio, nem em outros lugares fechados, porque qualquer coisa desse tipo ela fica muito agitada. Pois é, você tem esse outro lado, né? Os cães que não têm uma resposta de agressão, mas têm uma resposta de potencial excitação fora do controle. Isso atrapalha completamente sua caminhada, atrapalha seu passeio, faz com que a sua programação fique completamente interrompida e impactada porque simplesmente a gente não estabeleceu de novo o mesmo limite, que levaria potencialmente o cachorro a estar numa situação onde ele vai perder o controle. Seja porque ele está empolgado demais, ou seja, porque ele gosta ou se atrai demais por aquela situação e não sabe como se conter,
ou por um cachorro que responde de uma forma mais agressiva porque ele absolutamente não quer. Então, existe um problema com o cachorro que quer demais interação, da mesma maneira que existe um problema com o cachorro que não quer nenhuma interação. São dois extremos que fazem com que o trânsito com esses cachorros em sociedade fique difícil. E eu acho que todos nós podemos absolutamente ser mais conscientes, entendermos que a gente não precisa tratar esses cães como entretenimento, deixa eles entrarem sério nos lugares sem que a gente tenha que constantemente ir lá pegar. Porque na hora da consulta veterinária, a coisa fica feia. É um espaço menor, é mais gente em cima dele. Clínica de exame, por exemplo, um cachorro desse quando tiver que fazer, por exemplo, um raio-x, como é que vai fazer? O raio-x, para quem quer fazer teste de displasia, é o exame mais invasivo que o cachorro tem que passar. Ele literalmente tem que ficar deitado de barriga para cima, com duas pessoas esticando as patas da frente para cima, duas pessoas esticando as patas dele para trás. Olha o nível de tolerância que o cachorro tem que ter para aturar um exame desse. É muito difícil. Então, não dá para a gente desconsiderar essa questão de respeito de espaço íntimo dos cães, isso é muito importante. E essa conversa dentro do ambiente veterinário é assim. Mas eu sei que a gente foi totalmente para fora do tema proposto, mas só para voltar e eu fechar aqui na ideia do tema inicial, lembrem disso, tá? Eu acho que não só o treinamento do colar, mas qualquer coisa que você se propõe a fazer no sentido de treinamento, onde você vai exigir mais atenção do seu cachorro, você absolutamente vai ter um cachorro um pouco mais cansado, um pouco mais relaxado, um pouco mais desgastado mentalmente falando. Vejam isso como uma coisa boa, isso é absolutamente benéfico para o seu cachorro, isso mostra que o seu cachorro está aprendendo, está absorvendo coisas novas. É super natural a gente ver isso, por exemplo, com um cachorro que você nunca fez place, por exemplo, na vida. Então a primeira é aquele cachorro que normalmente está acostumado a zanzar pela casa o tempo inteiro. A primeira vez que você pega esse cachorro para colocar ele no exercício de duração, tem cães que vão brigar contra isso durante muito tempo e depois eles absolutamente desmaiam mesmo. Desmaiam, quando eu digo assim, apagam, dormem. Então por que a gente vê o cachorro fazer isso? Porque você exigiu mais concentração do cachorro naquela atividade. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa muito legal. Quando o cachorro entra nessa fase, significa que ele está com a mente aberta e disposto a aprender. Não está mais brigando contra o que você está tentando propor. Diferente disso, ele está aceitando e está, beleza, eu quero aprender, eu vou ficar mais cansado, mas eu vou aceitar isso como uma lição importante para mim. Então tenham isso em mente, tá, gente? Isso não é só com colar. Qualquer coisa que você mostre, que você exige um pouquinho mais dele ali naquela situação, tá? Mas é isso, gente. Eu não vou alongar tanto essa live de hoje, não. Eu quis dar uma passada por aqui porque eu acho que é uma pergunta legal. Amanhã vai ter uma live diferente. Depois eu vou explicar para vocês como é que vai ser. Mas vai ser uma live bem legal também. Vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver. Mas vai ser uma live legal também, tá? Mas é isso, tá, turma? Se vocês quiserem, deixem mais. Eu abri a caixinha de pergunta hoje. Quiserem deixar mais perguntas, deixa ali. Vai ser um prazer responder as perguntas de vocês ao longo da próxima semana também, tá? Mas não esqueçam, amanhã vai ter uma live bem interessante. Depois eu conto pra vocês. A Alessandro falou aqui em casa só dá uma volta de carro com o Rio, que ele volta pra casa mortinho, tá vendo? É um excelente exemplo porque é uma experiência nova. Tá absorvendo uma situação diferente, uma coisa diferente, um espaço diferente, qualquer coisa nova, tá? Então, coisas novas desgastam e isso é bom para o cachorro, tá? Mas é isso, turma. Deixa eu correr. Amanhã eu tô de volta. Beijo.